facilitar. A gente tem aqui na apostila, como vocês sabem, em cv.antonello.com.br, eu só entro lá www.antonello.com.br, vocês vão encontrar aqui o meu site, né, o meu blog aqui, blog de professor. Você entra aqui na disciplina técnico MTST e você vai acessar aqui daí aqui o download de alguns exercícios aqui, né, enfim, que foi o primeiro exercício que a gente trabalhou, tá? Isso aqui, depois a gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Mas isso aqui eu acho que eu já tinha passado para vocês, se eu não me engano, tá? Por isso que está aqui, inclusive. Tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso, mas é só para vocês testarem aí seus conhecimentos com essas questões aí. Depois a gente fala delas. E o importante é que o download do livro Informática na Nuvem, que é essa apostilinha que vocês vão ter aqui com o conteúdo nosso, tá? Tá organizadinho aqui, ó. Sumário, e-mail e senhas e navegação na internet, arquivos, backup, nuvem, navegação e pesquisa na web, tudo isso a gente já viu, redes sociais. A parte de hardware e a parte de histórico da computação eu tinha pedido para vocês darem uma lida, tá certo? Tinha pedido para vocês darem uma lida. E agora a gente vai trabalhar a parte de pacote Office, tá? Página 40. Então, vamos puxar aqui a página 40. Então, vamos lá. O que é a página 40? A página 40 vai ser uma página de introdução ao pacote Office. O que ele está falando aqui? Ele está explicando que o pacote Office vem de escritório em inglês, né? Então, escritório em inglês é Office. E nessa parte aí de escritório, são pacote de escritórios, nós temos aí basicamente softwares de edição de texto, realização de cálculos matemáticos, que são as planilhas eletrônicas, e fazer editor de apresentações. Para fazer apresentações, que aí é o PowerPoint, você tem o Impress, que é o do LibreOffice, que é gratuito, você tem aí o Google Apresentações, que é na nuvem, né, na parte do Google Drive. Aí. Você sabe que basicamente você tem o pacote Office da Microsoft, que chama Microsoft Office, que tem o Word, Excel e PowerPoint. E tem outros softwares também, tem software de desenho, tem software de fazer editoração eletrônica para materiais, folders, panfletos e figuras na internet. Tem uma série de outros softwares anexos. Mas você tem equações e tal. Mas o padrão são esses três, que é planilhas, editor de texto e apresentações. Você tem também o Google, que evoluiu muito nos últimos anos com o pacote deles de Office da nuvem. Então você tem o Google Drive, onde tem tudo, que é o que a gente vai usar para facilitar. Eu tenho aqui o Office instalado também, eu pago mensalmente R$29 para ter o Office instalado na minha máquina, que é o da Microsoft, porque eu uso bastante. Mas você pode usar gratuitamente na nuvem. Hoje a gente vai usar esse da nuvem, que é o do Google, tá? Que a gente sempre recomenda aí para usar pelo fato do e-mail da instituição ser hospedado no Google e tal. Então, você tem essa situação aí dos pacotes Office. E tanto o Google quanto a Microsoft hoje, por exemplo, eles também têm a parte de nuvem, onde você com o Google tem o Google Drive, que a gente já aprendeu lá na aula sobre Google Drive, backup e nuvem, e você tem também a parte do Microsoft OneDrive. Aqui que o Microsoft OneDrive também ele dá lá 5 GB gratuitos, pelo menos na última vez que eu vi era isso, para você guardar teus arquivos na nuvem e ter o backup automático dos teus arquivos. Isso é muito legal também, tá? Bom, a gente vai usar o Google Drive, tem essas figurinhas aqui no Google Drive, né? E aí vamos já falar sobre a parte de edição de texto então, tá certo? Bom, como é que eu faço então para editar um documento? Você tem que acessar o editor de texto e tem toda aquela parte de você criar um novo documento, de você, enfim, saber como salvar ali na nuvem e tal, que a gente já viu. Agora, não é só entrar lá e copiar e colar coisas ou escrever coisas que vêm da sua cabeça e editar o texto. Você precisa também fazer uma coisa que a gente chama de formatação adequada. Essa formatação envolve não somente aqui as cores das letras, dos textos que tu vai fazer, né? Até porque a cor da formatação ABNT é padrão, é preto sempre. Apesar de você poder mudar em qualquer editor de texto, você muda. Mas você tem uma série de regrinhas de tamanho de fonte, tipo de fonte para usar, etc, etc, etc. Que são regras da ABNT que a gente está vendo aqui, ó. Tá aí na apostila também. Recomendo que vocês leiam, provavelmente vocês já leram, mas porque eu indiquei para ler, né? Mas se não, depois dessa aula, leiam adequadamente, pelo menos umas 2 vezes aqui, esse capítulo todo aqui, da apostila que tem todas as informações aqui, tá certo? Então, já vamos colocar a mão na massa, vamos abrir aqui o Google Drive e vamos
fazer aqui um novo editor de texto. Então, quando você clica aqui em novo, ó, aparece aqui novo, você vai ter aqui documento de texto, clica em novo ali, né? Novo, aí você vai ter aqui ó, documento do Google, que é a parte de documentos de texto. Você pode abrir um documento em branco ou um modelo, com base em um modelo. Já vou mostrar para vocês aqui que com base em modelo é bem legal, porque você consegue ter uma série de modelos diferentes de coisas que você consegue fazer. Então, só para mostrar que tem coisas que as pessoas não sabem que dá para fazer aqui com o Google, mas é possível sim. Vamos pegar esse modelo aqui, por exemplo. Olha que bonitinho que fica isso aqui. Olha só, esse boletim informativo aqui ó, foi feito no Google, tá certo? Nisso que vocês conseguem fazer nesse software gratuito. Então, basicamente, o que é? Formatação de fonte, de letra, de cor, de tamanho diferente. Ó, tu consegue fazer isso aqui tudo. Claro que tem que ter um pouquinho de bom gosto e noção aí de estética para poder fazer isso. Colocou uma imagem aqui. Então, ó, fica um folhetinho bonitinho aí, ó, para você fazer, desenvolver alguma coisa, gerar alguma informação para enviar para alguém e assim por diante. Imprimir e tudo mais, tá certo? Então tem essa questão aí. Bom, vamos voltar aqui, ó. Outro modelo aqui, por exemplo, ó. Também é um panfletinho bonitinho, legal, que você consegue fazer aí, tá certo? Então, isso aqui tudo você consegue fazer no... Ó, isso aqui são imagens que você coloca, tá? Isso aqui é imagem de fundo, inclusive, por isso que você não consegue clicar aqui para editar, né? Mas ó, você colocou aqui a imagem no cabeçalho e no rodapé, que eu vou explicar daqui a pouquinho, certo? Então, tu consegue fazer isso aqui tudo na parte de edição de texto. Então, ó, são coisas bonitinhas, aí você pode usar esses modelos, né? Colocar aqui, ó, vou colocar aqui o nome da empresa, por exemplo, endereço e tal. Claro que aqui são fora, as marcas estão diferentes, então você teria que trocar, colocar a cor da marca aqui e tudo mais. Só que, claro, aí começa a ficar, você tem que deixar as cores combinando. Mas você consegue fazer isso aqui tudo sem problema nenhum. Tá? Não recomendo, porém, que vocês façam um trabalho para entregar para um professor com uma formatação dessa, porque apesar de ficar bonito, né, ela não está adequada dentro da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos, aí, que é o que eu vou falar agora. Tá? Mas já vou aproveitar isso aqui para mostrar para vocês aqui o seguinte, olha só. Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Olha só, aqui você tem uma coisa importante em qualquer documento, tá? Que em cada página que você olha aqui, ó, você consegue editar uma coisa chamada cabeçalho e rodapé. Cabeçalho é uma parte que vem em cima que quando você altera de todas as páginas. Normalmente, esse tipo de documento já formatado, ele tem uma página, uma parte aqui que é a página inicial, então ele tem cabeçalhos e rodapés diferentes, tá? Então, mas você depois, a partir da primeira aqui, você consegue ter o mesmo cabeçalho e rodapé para todas. Então, quer ver? Olha só. Aqui eu vou pegar esse texto aqui ó, e vou clicar para a próxima página, página 3. Perceba que esse cabeçalho aqui, essa figurinha, e esse rodapé aqui, ó, ele já colocou automaticamente. Já colocou também a numeração de página aqui automaticamente, tá vendo? A numeração de página veio automático. Se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, e continuar, ó, quando eu pular para a página 4, mesma coisa. Ele colocou a numeração de página automaticamente para mim. Eu não preciso ficar contando cada vez, ó, essa página 4, página 5 e digitando isso. O software controla isso para mim. Isso é muito legal, porque te facilita muito o trabalho. A mesma coisa na hora de gerar um índice. Depois a gente vai ver que fazendo a formatação correta, na hora de gerar uma página com índice para um trabalho que é mais longo, ele gera o índice sozinho, dizendo onde cada seção, cada título está e a página que está. Você não precisa redigitar isso tudo. Como é que eu faço para editar o cabeçalho e rodapé? Ó, eu venho aqui e dou um clique duplo nessa parte de cima aqui. Ó. Então se eu vier aqui e colocar aqui, ó, por exemplo, aqui em vez de 4, eu colocar página 4, eu alterei só aqui na página 4, certo? Mas perceba que ele alterou na página 3, na página 2 e na página 1 não, porque aqui ele criou uma seção diferente no documento. Então a página 1 está separada do resto do documento, mas o resto do documento, ó, se eu criar uma página 5 agora aqui, ó, dando Enter, ó, ele já colocou página 5. Se eu vir aqui, claro, fizer alguma outra coisa aqui, por exemplo, assim, ó, cliquei fora, ó, todas as páginas vão ter esse XXX aí também, tá certo? Vi aqui apagar essa figura, apagou de todas as páginas,
tá certo? No rodapé é a mesma coisa, ó. Eu posso vir aqui no rodapé e escrever alguma coisa aqui, ó. Ó, se eu escrever alguma coisa aqui, ó, eu estou na página 3 aqui, ó. Agora embaixo é a página 4, mas ó, na página 4 apareceu também. Então vamos supor que eu queira colocar aqui o meu endereço, né? Ou sei lá, todos os direitos reservados, aquela palavrinha, né? Você coloca aqui, eu vou centralizar aqui, ó. Isso aqui vai ficar em todas as páginas, tá certo? Então, cabeçalho e rodapé é isso. É algo que uma seção do documento que você faz uma vez numa página, ele vai repetir para todas as outras. Você pode, aí aqui, ó, tem aqui a parte de, ó, quando você está numa página específica, você pode criar aqui uma inserção, aqui, ó, inserir, ó, uma quebra, tá certo? Ó, cabeçalho e rodapé, daí você pode clicar aqui para ir editar automaticamente, mas tem a parte de quebra, ó, essas quebras aqui servem para você separar o documento em partes diferentes. Se você não quiser ter o mesmo cabeçalho e rodapé em todo o documento, você pode criar aqui uma quebra de seção, olha aí, uma quebra de seção que vai já automaticamente fazer todo o conteúdo dali para frente e pular para a próxima página, ou você pode fazer uma quebra contínua, que você continua o conteúdo ali, mas nessa quebra de seção vai fazer com que você quebre o documento e você possa, então, fazer cabeçalhos e rodapés diferentes dentro desse documento. Tá legal? É assim que funciona. Bom, dito isso, cabeçalho e rodapé está explicado, vamos agora criar um documento novo aqui para a gente poder explicar outras coisas. Então, eu vou criar aqui, ó, novo documento. E vamos agora aqui, ó, trabalhar com... Vou entrar no Google aqui, ó, vou colocar aqui, ó, técnico em segurança do trabalho. Vamos pegar aqui algum conteúdo sobre, ó, segurança do trabalho, curso de segurança do trabalho e tal. 5 motivos para cursar o técnico em segurança do trabalho. Isso aqui é legal. Então vamos entrar aqui, ó. Então tem aqui o blog, tá certo? Eu vou dar um Ctrl C aqui, já vou colocar aqui, ó, fonte... como é que é o nome aqui? Escola Técnica Geração. Vou colocar aqui, ó. Escola Técnica Geração. Disponível em. Abre e fecha maior e menor. Colei o conteúdo aí. Colei o endereço. Aqui, quando o endereço fica muito comprido, você pode vir aqui no meio dele aqui e fazer um espacinho que ele quebra assim. Aí, ponto. Acesso em, aí eu vou colocar aqui hoje, dia 26 de maio de 2020. Maio, você pode escrever ele completo. Assim. Bom, então, aqui eu já vou deixar a fonte do documento aqui, e aí eu vou pegar aqui esses 5 motivos, tá certo? E vou copiar e colar lá para a gente poder ter algum texto para trabalhar. Certo? E já vou explicar sobre isso aqui, sobre o que é situação longa, situação curta e assim por diante, tá? Aqui eu copiei e colei com a formatação que a gente tem lá, tá certo? Tipo de letra, tal, até a letra vermelhinha tá aqui, ó, tá certo? A letra vermelhinha tá aqui. O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou formatar esse documento conforme as normas técnicas da ABNT, conforme as normas técnicas da ABNT, tá certo? Então, primeira coisa, quando você copiar e colar um texto inteiro do jeito que eu fiz, você não pode fazer isso sem fazer uma citação específica aqui que eu já vou explicar para vocês. Tá? Tem uma formatação diferente para citação curta, citação longa, eu já vou explicar o que é citação direta, indireta e tal. Mas primeiro vamos trabalhar com a formatação. Então aqui, ó, quando você abre a apostila aqui, ó, por isso que é legal você ter a apostila, você tem aqui, ó, vamos falar das configurações importantes exigidas pela ABNT. Então, o recuo da primeira linha do parágrafo e do espaçamento entre linhas. Então, aqui você tem a informação de como fazer isso. Mas o que ocorre? Você, quando está num documento desse aqui, ó, você vai ter que fazer algumas coisas. Tá lá no documento também, na apostila, aqui a questão do tipo de fonte e tudo mais. Certo? Deixa eu ver se já não passou. A fonte já tinha passado aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, fonte é a fonte número 12 e a tipo de letra é Times ou Arial, certo? Então, Times tamanho 12, essa é a primeira coisa. Então, vamos lá, vamos pegar aqui e dar um Ctrl A, nesse caso aqui, Add All em inglês, né? Em inglês, ALL é tudo, né? Então, All, então Ctrl A é para selecionar tudo.
Se for em outro editor de texto, tipo Word, é Ctrl T, de tudo em português, quando é Word em português. Então, esse é um atalho que cada ferramenta vai ter diferente, você vai poder olhar. Normalmente no Windows, tal, Ctrl A funciona. Então, selecionei tudo, agora eu vou vir aqui em tipo de fonte, aqui, ó, e vou pegar aqui a Arial, certo? Então, ele já mudou aqui o tipo de fonte. Se quiser, pode usar Times também. Quando é que eu uso Times, quando é que eu uso Arial? Normalmente, assim, quando você quer fazer algo para internet, você pode usar Arial, porque é uma fonte chamada sem serifa. O que é a serifa? Serifa é isso aqui, ó, essas voltinhas que tem na letra aqui, ó, essas pontinhas e tal, isso se chama fonte serifada, que é o caso da Times New Roman. Para papel impresso é mais legal isso aqui, tá? Fica mais agradável para leitura do que uma Arial. Pelo menos é o que eu, né, já ouvi a respeito disso. E já se você for ler na tela, é melhor uma fonte sem serifa. Né? Principalmente antigamente que os monitores tinham uma resolução menor, agora o monitor já tem resolução 4K, tá? Não tem muito problema quanto a isso. Mas normalmente é indicado assim, na web e no papel, tá? Mas pode usar as duas hoje sem problema nenhum. Então aqui, vamos colocar Arial, fonte tamanho 12, tá certo? Depois títulos podem ter tamanho diferente, mas aí depois a gente muda. E a questão da letra, da cor, é cor preta. Aqui, ó, que é o tipo de cor, ó, tudo cor preta. E eu peguei a cor de fundo aí, ó. Então vamos trocar aqui. Deixa eu ver onde é que é aqui. Nenhuma personalizada, aqui é a cor de fundo. Aqui é a cor da letra, então é preta. Cor preta, tá para toda a letra. Legal. Beleza, coloquei aí. Agora, o que além disso eu preciso fazer? Vamos voltar lá para o documento que está aqui, que é o guia de vocês aqui. Aqui, além do tamanho da letra, tem que ler tudo isso aqui, já falei para vocês. Vocês têm também que fazer o recuo de primeira linha de parágrafo e o espaçamento entre linhas. O que é isso? Então vamos lá. O recuo da primeira linha do parágrafo é o seguinte: o parágrafo tem que ter esse recuo aqui, certo? Na primeira linha. Isso é padrão da ABNT. Como é que você vê esse recuo? Nessas réguas que estão aqui, você já consegue ver, ó. Tá? Então, aqui, ó, você tem 0, que é onde está formatado que o meu parágrafo começa. Pode ver que eu posso puxar mais para trás ou mais para frente aqui, ó, tá? Mas o padrão aqui é o 0 que está aqui. Veja que aqui tem 1, 2, 3 para trás, menos 1, menos 2, menos 3 seria, né? E aqui tem 1, 2, 3 para frente. Então, a primeira linha do parágrafo, a ABNT recomenda ser 1,27 centímetros. Olha que saco, 1,27. Porra, não tem como ser 1,27, né? Exatamente aí, a não ser que você digite esse valor, e dá para digitar. Tá? Mas se você puxar aqui, ó, você aqui vai ter 1,25, 1,5. Então, de 1,25 a 1,5 já tá bom. Tá? Isso aqui não vai fazer diferença, ninguém vai baixar a nota de um trabalho para você se tu colocou 1,5 em vez de 1,27. Tá certo? Então, se você quiser, você pode dar um clique duplo aqui, deixa eu ver, ou se não, você vai vir aqui em formatar, quer ver, ó? Formatar aqui, ó, texto, negrito, itálico, tamanho, maiúsculas, minúsculas, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, espaçamento entre caracteres, que é o que a gente vai falar depois, aqui, ó, alinhar e recuar, aumento de recuo, ó, opções de recuo, que é o recuo aí. Então aqui, ó, recuo, esquerda, direita, esse aqui é o recuo de todo o texto, tá? Mas eu só quero um recuo especial na primeira linha, ele já tem essa opção programada aqui, então aqui eu consigo colocar 1,27, ó, que é exatamente o que a ABNT pede. Tu veja que deu uma deslocadinha aqui no O um pouquinho para frente, para quem estava mais atento aí percebeu isso, tá bom? Então, basicamente é isso. O ponto é, já pensou eu ter que fazer isso em todos os parágrafos do texto? Ó, porque no resto dos parágrafos não aconteceu isso. Então já pensou tu ter que fazer em todos os parágrafos do texto? É um saco isso. Então, para facilitar, é quase que uma programação aí que tem por trás desse software, você tem uma coisa chamada estilos. O que é estilos? É o estilo do teu texto. Tem um estilo chamado estilo padrão ou estilo normal, dependendo do editor de texto que você usa. No caso aqui do Google Documentos é o texto normal. Esse estilo, você veja que quando eu cliquei, eu estava no parágrafo que criei em texto normal, ele voltou a mudar a fonte, mudar o tamanho, mudar o recuo. Vou dar um Ctrl Z agora, certo? Então, esse estilo aqui, ele serve para eu poder trabalhar com todo o meu texto de uma vez. O estilo padrão, por padrão, quando tu cria um novo texto, ele já vem no estilo padrão. Então, o estilo é uma formatação toda. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, selecionar isso aqui, certo?
e vou, em vez de clicar no estilo padrão, que daí ele vai formatar como estilo padrão que ele já tem gravado, eu vou clicar aqui, ó, quando eu paro o mouse em cima, ó, ele me aparece aqui, na setinha aqui, ele aparece as opções. Aplicar a texto normal ou atualizar texto normal para corresponder. Isso aqui eu quero atualizar o estilo texto normal para corresponder a essa seleção que eu fiz. Então eu vou atualizar o estilo, ó, atualizei. Perceba que quando eu atualizei o estilo, vejo que todos os parágrafos foram atualizados, ó. O texto todo é texto normal, certo? Então, ó, veja que tudo foi atualizado, com exceção desses títulos aqui, que é um outro estilo. Veja que quando eu clico aqui é o título 3, ó, mas o restante aqui, ó, tá tudo atualizado, percebe? Então, eu fiz uma alteração num parágrafo, ele já resolveu para mim todos os parágrafos. Todos os parágrafos, tá certo? Então, isso é muito legal, aprender a trabalhar com estilos. Para isso que tem esses estilos aqui. Eles funcionam e ajudam muito a gente. Outra questão. Outro ponto importante é o espaçamento entre linhas na figura abaixo, que está marcado como simples, né? Conforme a BNT, a primeira linha do parágrafo tem o recuo de 25,5, né? Na BNT está aqui, ó. Aqui o 1,27, na verdade, era o que por padrão normalmente vem, né? A BNT permite de 1,25 ao 1,5. Eu tinha isso na cabeça que eu falei para vocês. De 1,25 ao 1,5 você pode usar numa boa. Na verdade, a BNT é de 1,25 ao 1,5 também. Então, assim, ó, com exceção das citações das três linhas, não possui recuo adicional na primeira linha. Tá legal, citação não tem recuo. Vamos ver aqui. Ó, já o espaçamento entre linhas, é isso aqui que eu estava procurando, deve ser de 1,5. Então, o que é esse espaçamento entre linhas? Já fizemos o recuo da primeira linha, que é o recuo especial, que é o recuo de 1,25 a 1,5. Tá? A gente deixou 1,27 ali. Vou puxar aqui para 1,5, para tudo. Ó. Veja que agora só a primeira linha que mudou. O restante não. O que eu faço? Clico aqui no parágrafo todo, texto, estilo normal, atualizar para corresponder à seleção. Ó, todo o resto, todos os parágrafos agora mudaram. Agora, além disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a formatação. Quando eu clico com o botão direito, eu tenho aqui... Não, aqui não vai ter. Se fosse no Word, tinha. Aqui não vai ter. Então, eu vou selecionar o parágrafo. Vou vir aqui em formatar. Vou vir aqui, ó, espaçamento entre linhas e vou pegar aqui, ó, do simples que está, eu vou colocar 1,5. Vocês vão ver que o espaçamento entre linhas vai aumentar, certo? Isso aqui, para quem gosta de fazer trabalho com muitas páginas, é bom, porque com menos texto você consegue fazer bem mais páginas, né? E é a BNT que quis assim, não é culpa tua. Tá? Então, quando tu clica aqui em 1,5, ó, você aumenta o espaçamento. Veja como aumenta bastante o espaçamento entre as linhas. É a altura de uma linha. Você pega a metade dessa altura e coloca um espaçamento entre as linhas. Em vez de ser uma linha e outra linha, você pega a metade, por isso que é 1,5, né? Ou seja, a linha vai ter 1,5 a altura dela. Então, esse meio vai ficar em branco aqui no final, certo? Entre o P, a parte de baixo do P aqui e a parte de cima do T aqui, vai ter meia linha de espaço em branco. Por isso que o texto fica, veja a diferença, né, desse texto aqui de cima para esse texto aqui de baixo. Mas, de novo, tem a situação. Tá, e o restante do documento? Vamos lá, vamos atualizar o estilo. Pego aqui esse parágrafo, venho aqui no estilo texto normal e atualizar para texto normal. Agora, ó, todo o resto do texto que era texto normal, já por padrão é um texto normal, foi atualizado dessa forma aí. Legal? Bacana, né? Então, ó, você já conseguiu formatar o documento todo. Agora, o que nós vamos fazer para continuar? Nós vamos pegar aqui e vamos voltar lá para o documento. O que mais que tem aqui? Ó? Espaçamento e tudo mais. Aqui está dizendo aqui, ó, nas referências bibliográficas no final do trabalho deve-se utilizar espaçamento simples nas linhas da referência, mais espaçamentos 1,5 entre as referências. Então você tem que dar uma linha em branco a cada referência, meia linha, né, o espaçamento de meia linha em cada referência para ficar dentro do padrão da BNT. Tá? Mas isso aqui é detalhe, também não precisa repegar os detalhes agora. E continuando aqui, tem a questão aqui, tá em algum lugar aqui, eu não vou ficar procurando para não perder tempo de vocês, mas só para finalizar a parte da formatação ABNT, o que mais que a gente tem aqui, tá certo? O texto tem que ser alinhamento justificado. Então, se eu diminuir aqui, ó, a tela, aparece aqui as opções, justificado é esse aqui, ó, ele já é justificado, tá? Se não fosse justificado, você veria que o texto estaria assim, ó, com essa parte da direita aqui toda erradinha, certo? Toda assim, o texto fica alinhado à esquerda e aí o que sobra de espaço em branco fica à direita sobrando. No espaçamento justificado, ele faz um algoritmo, um trabalho matemático, aí, um algoritmo
matemático que calcula os espaços e vai colocando os espacinhos entre as letras, então você nem percebe que aqui tem uma letra com espaço diferente entre uma palavra e outra aqui, mas tem de uma linha para outra para poder encaixar e fechar certinho aqui, justificar aqui a direita e alinhar a direita e a esquerda também, tá? Então esse é um cálculo matemático que ele faz, pode ser desse jeito aqui para a esquerda, no centro ou à direita, né, do jeito que você quiser, mas o justificado aqui é o mais indicado e é o padrão da ABNT. Tá legal? Muito bem. Só para finalizar a formatação ABNT também tem o seguinte, tá? Você tem que vir aqui na parte de... aqui no Word a parte de formatar página, tá? Aqui no Google você tem, se eu não me engano aqui, que é a parte de configurar página lá no menu arquivo. Então isso aqui é uma coisa que pode mudar de uma coisa para outra. O que é isso? A parte das margens. Veja que aqui as margens já estão configuradas certas quando você usa o Google, que é o quê? Na parte superior é 3 centímetros, está aqui ó, centímetros, parte inferior 2, parte esquerda 3, parte direita 2. Página padrão A4, retrato. Né? Aqui paisagem, ela fica deitadinha a página, não, a gente quer a página em pé. Landscape, né, que seria em inglês aí. Cor da página tu pode mudar aqui, ó. Vamos colocar verde, ó. Não me parece muito adequado, tá certo, né? Você pode mudar aqui a cor do texto aqui para colocar nenhuma aqui, ó. Daí fica tem uma formatação para tirar essa parte de trás aqui do branco, daí vai ficar todo verde a página. Apesar de ser possível fazer, não me parece muito adequado e também não está de acordo com as normas da ABNT, tá legal? Então lembra disso. Vou deixar a paginazinha branca mesmo. Mas o importante aqui é o seguinte, ó, essa margem aqui, ó, que você pode mudar se quiser, certo? É uma margem que você tem que deixar, ó, 3 centímetros na esquerda, 2 na direita, já está 2, veja que ela termina aqui em 15, daí 17 e 18 são 2 centímetros. E na altura aqui, ó, que fica aqui no cantinho, também já está em 3, ó, tu pode aumentar, né, daí todas as páginas vão ficar, né, com a margem, né, menorzinha assim, ou você pode diminuir. Você pode diminuir e aí, enfim, o padrão é deixar com 3 centímetros, certo? Então, 3 centímetros esquerda e em cima e 2 centímetros direita e embaixo. Esse é o padrão ABNT, tá certo? Pessoal, qualquer problema vão colocando nos comentários se vocês não estão conseguindo acompanhar ou se estão com alguma dúvida, tá bom? Vamos ver o que mais aqui, deixa eu aumentar um pouco o texto aqui. Bom, agora o que falta aqui? Ó? Falta a gente trabalhar com os índices. Tá bom? Dentro das normas da ABNT, o índice não tem esse recuo que tem aqui na primeira linha aqui. Tá certo? Então o que nós vamos fazer agora? Olha só. Para trabalhar com os índices, primeiro com os títulos, na verdade, né? Índice é o sumário, né? Aquela parte lá no início do documento que vai ter lá os teus títulos e aí em que página estão cada título. Mas eu estava chamando o título aqui equivocadamente de índice. Mas esses títulos, você tem títulos de várias categorias. Tem o primeiro, o de nível principal, superior, que é chamado de título 1. Então você tem, nesse caso aqui, por exemplo, o que faz técnico de segurança do trabalho? É um título 1. Motivos para cursar técnico de segurança do trabalho. É um título 1 também, porque ele não está dentro do de cima, ele é um que está no mesmo nível. Então, você tem os títulos 1 aqui, que seria o que faz o técnico e motivos para cursar o curso técnico. Aí esse 1 aqui, que antecipa a sua entrada no mercado de trabalho, é um motivo que está dentro desse aqui, percebem? Dentro do parte de motivos para cursar, tu tem o motivo 1, 2, 3 e 4. Então, esse motivo aqui... Esse item aqui já é um título 2. Por que ele é um título 2? Porque ele é um subtítulo do 1. Percebe? Então, a regra nos trabalhos é assim, ó, você vai ter nos trabalhos vários títulos 1, ó, título 1, título 1, né? E aí você vai ter os títulos 2 aqui dentro. Ó, aqui vai ter título 2, título 2, título 2, percebe? Se você tiver um subtítulo, quer dizer, um subtítulo dentro desse aqui, vai ser um título 3. Título 3, percebe? E aí se tu tiver mais um dentro aqui do mesmo jeito, aqui título 3. Então você tem aqui o nível principal, subtítulo, então título principal, subtítulo, subtítulo e esse aqui é um subtítulo, percebe? É assim que funciona. Depois tu tem outro título principal, ele está fora aqui. Depois tem um subtítulo dele, está aqui dentro. Tem um subtítulo lá dentro, vai ter o seu título 3 que vai estar aqui.
né? E assim por diante. Essa é a estrutura, percebe? Então, no caso aqui, nós temos um título principal, que é esse aqui, que vai ser título 1. Depois nós vamos ter um outro aqui que também vai ser título 1, que é o motivos para cursar o técnico. E esses motivos daí, cada motivo vai ser título 2. Certo? Não tem um subtítulo dentro aqui desse motivo aqui. Se tivesse, seria um título 3. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faria essa formatação? Ó, o título 1, primeiro, ele não tem esse recuo aqui. Então, ele tem que começar lá à esquerda. Tá certo? Tem que começar lá à esquerda. Certo? Isso é muito importante. Ele tem uma numeração. Ok? E daí nós temos que ajustar essa numeração para começar aqui, ó. Vamos ajustar aqui bonitinho para começar aqui. E ele é em letras maiúsculas. O título 1, conforme a BNT. Aqui no texto você tem ó, uso de maiúsculas e minúsculas, você consegue formatar, ó, para ver em formatar texto, daí ó, formatar texto, tu vem aqui, ó, você pode deixar que o título é tudo em maiúsculas, você não precisa redigitar tudo. Tu já faz isso automaticamente, isso é muito legal, tá certo? Então, aqui, o tamanho de fonte, você pode usar 14 aqui, ó, tá certo? Pode usar 14, mas usando só 12 já resolve o problema e você vai manter, né, a coerência do teu texto. E ele tem que ser em negrito, ó, já está o B aqui de negrito, né, o bold em inglês, tem que ser em negrito. Então, título 1, padrão ABNT, maiúscula e negrito, com a numeração assim, certo? Com a numeração assim. Esse ponto aqui, ó, tem alguns que usam, alguns que não usam. Pela BNT nem teria esse pontinho aqui, tá? Você pode, em alguns editores, você pode formatar para tirar esse ponto, tá certo? Né? Você pode fazer isso e tirar o ponto, tá certo? Outros editores, ó, editar prefixo e sufixo, você pode editar aqui e tirar esse ponto aqui, clicando com o botão direito, tá certo? Então, tirei o ponto. Então, pela BNT, o corretinho mesmo é assim, certo? É desse jeitinho aí, tá bom? Daí o que faz o técnico em segurança do trabalho. Esse é o título, tá bom? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui que a gente formatou e deu tanto trabalho para não precisar pegar o que a gente poderia fazer seria pegar o pincelzinho, que esse aqui pincel é para copiar a formatação. A gente clica nele e depois clica aqui no título Motivos para cursar o curso técnico e ele vai copiar tudo, tá certo? Vai copiar tudo. A formatação, mas se eu usar outros títulos durante o trabalho, então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu título aqui. Esse título, na verdade, tem que ser o título 1. Ó, então eu venho aqui no título 1 e atualizar título para corresponder. Então eu pego essa formatação que eu acabei de fazer e eu estou copiando para o título 1. Título 1, na verdade, aqui ele tem um título que é o título normal, que foi o que eu usei para atualizar, mas eu vou atualizar aqui para o título 1 também. Ó. Perceba que agora o título ele já está com o mesmo... Ó, título 1 já está com a cor preta, tal, ele já mudou aqui. O título 2 vai mudar também quando a gente atualizar. E o legal é que agora o que eu faço? Ó, sempre que eu tiver um título 1, que é o caso aqui, eu só clico na linha, venho aqui e clico em título 1. Ó. Aí ele já vai fazer para mim, certo? Aqui ele não capturou um número, ó. Estranho ele não ter pego um número aqui. Alguma coisinha que a gente deixou de fora aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Ó. Esse aqui é o título 1. Não, ele não copiou a formatação. Esse aqui é o título 1 também. No Word, pelo menos, ele faz automático isso. Que estranho. Deixa eu tentar de novo aqui. Ó. Vamos ajeitar ele bonitinho aqui. Eita. Ctrl Z. Eu uso mais o Word, não uso tanto esse aqui. Então, mas ele deveria copiar a formatação toda. Ó. Atualizar para corresponder à seleção. Vou até pegar o pincelzinho, copiei aqui. Colei aqui, ele não está funcionando aqui, é estranho, é estranho. Porque o que acontece? Quando eu pego aqui e faço um outro texto aqui, ó, e digo que esse texto aqui é título 1, ele deveria, não, ele não está copiando a formatação, por algum motivo aí que eu não sei qual é, ele não está copiando. Que estranho, que estranho. Se eu colocar como título também não, é estranho. Ele deveria copiar, vamos ver aqui, ó. Com o pincelzinho, ele também não copia. Então aqui, enfim, é uma coisa para... Né, no Word isso aqui funciona, tá, pessoal? Aqui às vezes você vai ter um pouco mais de trabalho, como é um software gratuito e é web, não tem tantos recursos quanto o Word, né? Você vai ter essa dificuldade aí. Então nesse caso aí, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente vai ter que fazer? Deixa eu ver aqui. É porque aqui não tem muito o que fazer. Deixa eu ver aqui, atualizar...
Aí agora, se eu vier aqui, dizer que esse cara aqui é título 1, ele deveria colocar o número 2 aqui automaticamente, ó. Deveria, pelo menos. Deveria. Vamos colocar o título normal, vamos tentar usar outro. Não está funcionando, infelizmente. Aí tem que fazer manual. Quando não funciona, não tem jeito. Aqui, ó, o título 1. Ó, ele não está. Só clicando na linha já resolve, tá? Não precisa selecionar a linha toda, tá? Ele não está funcionando aqui, vai ter que fazer manual daí, não tem jeito. Porque, né, pela BNT, obviamente, o que você teria que fazer aqui, ó? Aqui, ó, esse aqui é um título, por exemplo, ó, vai ter que colocar 2 aqui, e lembrando que ele é maiúsculo, então tu vai ter que vir aqui, formatar texto, ou redigitar tudo, né? Ou fazer isso aqui. Mas era para ele tá controlando isso aqui. É estranho ele não estar. Tá? Então eu vou deixar aqui dessa forma aqui, vou resolver o problema. Mas lembrando que assim, se fosse um Word ou um outro documento que não fosse web, aqui a princípio era para funcionar. Aqui eu não sei que eu fiz alguma coisa errada, não estou vendo se eu fiz alguma coisa errada. Se alguém vocês podem testar. Se vocês acharem alguma coisa diferente que eu fiz que está errado aqui, coloquem nos comentários depois aí, tá bom? Mas o legal é o seguinte, ó, formatei o texto, agora sempre que eu tiver um outro título 2, vai ter que estar formatado assim, um númerozinho, espaço, em maiúsculo, o título que eu quero resolver, certo? Aqui no caso aqui, ó, o título 1 está aqui bonitinho. Aí o espaçamento aqui, ó, é o normal entre as linhas, não muda. Veja que o que está acontecendo aqui, ó, é que entre as linhas eu tenho um espaçamento maior. A BNT não fala especificamente disso a princípio, isso aí não é uma coisa que vão te cobrar num trabalho, mas o que você pode fazer aqui, ó, de um parágrafo para o outro, percebe? De um parágrafo para o outro, está tendo um espaçamento grande aqui. Então você pode, né, ó, aqui vai ser um espaço muito grande para você deixar. Você tem essa opção aqui, ó, de pegar aqui em hora que você formatar parágrafos, ó, espaçamento entre linhas, personalizado, espaçamento entre parágrafos, olha aqui, ó, tem antes e depois, tá? Então você pode colocar aqui antes e depois, você pode colocar, aqui vamos deixar antes 18, depois 4, isso pode deixar por padrão, mas no estilo normal aqui, ó, você vai ver que o espaçamento aqui entre linhas, quando eu venho aqui em personalizado, antes está 0 e depois está 18. Esse 18 depois está muito grande. Vamos deixar 4 aqui também e vamos colocar 8, por exemplo, aqui. Ó. Aí você vai ter um espaçamento mais adequado, ó, aí entre os parágrafos. Legal? O que eu vou fazer aqui? Ó, agora sim, texto normal, corresponder para atualizar a seleção e aí ó, não funciona. Viu só? É difícil, cara, é difícil. É difícil, não é tão simples assim. Ó. Vamos tentar pegar aqui, ó. Ó, agora funcionou. Então vamos tentar de novo aqui. Atualizei. Ó, ele não funcionou no resto do documento, tá? Então assim, ó, tem formatações que ele não está pegando, vai ter que fazer à mão. Então por isso que assim, é bom você começar um documento bem formatadinho, bonitinho, para você não precisar fazer tudo depois de novo, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos formatar o documento até o final desse jeito, ó. Agora ele, ó, eu peguei, veja que eu selecionei no parágrafo que estava bonitinho, selecionei aqui, peguei o pincel que é pincel pintar formatação, clico no pincel e depois seleciono onde eu quero aplicar essa formatação. E aí ele aplicou no resto do documento, tá certo? Claro que perdeu os títulos e tal. Então agora eu só vou fazer os títulos aqui. Então, ó, título 1 está aqui bonitinho, título 2 está aqui. O que eu vou fazer com o título 2? Ele que é o segundo, né, título. Então aqui, ó, ele está aqui como título. Nível 1, né? Título 1, que é o título de nível 1, o que faz o técnico de segurança do trabalho, 2 motivos para cursar o técnico. Agora esse cara aqui é o título 2, ó. Título 2. Aqui está formatado errado ainda. Então o que eu vou fazer? Seleciono a linha, Arial, é bold ainda, é 12 ainda, mas não é maiúsculo. Título 2 pela BNT é bold, mas o que diferencia o 1 do 2, do subtítulo, né, que é o 2, é o fato de não ter letras maiúsculas, tá certo? Aí vou pegar aqui cor preta, não tem esse recuo, ele é aqui, ó. E aqui ele tem que ser assim, 2.1, certo? Esse é o título. Ok? Então, pela BNT é assim que funciona. Legal? Então, o subtítulo tem a numeração do título 1, que é o 2, para dizer que está na segunda parte aí, né, no conteúdo 2, e aí ponto 1. Não tem esse ponto depois aqui, tá bom? Então, tá aí bonitinho. Agora, o que eu faço? Essa formatação aqui, eu vou vir aqui, ó, título 2, atualizar para corresponder. Veja que ele já mudou aqui também, tá? Agora, de azulzinho ali a fonte e tal, mudou para fonte correta. E agora aqui, ó, nesse aqui eu simplesmente venho aqui, clico em título 2 e apliquei. Vamos tirar o ponto. Pena que não estava funcionando a numeração.
Mas tudo bem, aí eu venho aqui, clico aqui, título 2, olha, ele já coloca em negrito, puxa para a esquerda e tal. E aqui. Então agora aqui, ó, título 2, ó, puxou, funcionando bem aqui. Legal? O bacana de você fazer, ó, tem mais os 5 aqui também. Ó. O bacana de você fazer isso é o quê? É o quê? É que você vai conseguir depois, pessoal. Isso é muito legal. Fazer o teu sumário automático aqui. Tanto no Word, qualquer editor de texto tem. Que é o quê? Veja só, vou vir aqui agora, depois de formatar os títulos 1 e 2 do meu documento inteiro, eu venho aqui em inserir sumário. Olha que legal. E olha que bacana isso aqui. Ó. Com número de páginas, sem número de páginas. Com link só. Então eu quero com número de páginas. Olha só, cliquei. Ó, magicamente, você consegue automaticamente colocar o teu sumário. Então ele fez aqui, ó, o 2... Ué, por que não fez do 1? A 1 aqui eu tinha colocado como só título e não título 1. Tem que ser título 1 aqui também, ó, o estilo do parágrafo desse primeiro título aqui. Tem que ser título 1. Senão ele não aparece aqui no sumário. É justamente a diferença do título para o título 1, 2 e 3 aqui, é que esses 1, 2, 3 e 4 aqui, subtítulo, subtítulo e tal, eles daí vão gerar o sumário. Então se tu tiver algum, por exemplo, quando você quer fazer num trabalho comprido, né? Num TCC, por exemplo, tem lá a parte agradecimentos, dedicatória, isso aí não aparece no sumário, é padrão da ABNT. Aí você vai usar o título, esse título aqui para esse tipo de coisa, que apesar de ter a mesma fonte, mesmo tamanho, ser maiúsculo e tal, ele não vai aparecer no sumário, tá certo? Então por isso que não tinha aparecido o título 1 aqui no sumário. Agora o que eu vou fazer para atualizar? Eu clico dentro do sumário, venho aqui nesse atualizar, vejo que ele vai aparecer esse título aqui, vai colocar no sumário também com o número da página certinho. Cliquei, olha aí, já apareceu. Como ele não tem um subtítulo, não está aqui. Se ele tivesse um subtítulo, por exemplo, aqui, ó, subtítulo de exemplo. Vou colocar aqui subtítulo de exemplo. Venho aqui, título 2. Legal. Vou ter que colocar aqui a numeração dele, que é 1.1. Né? Subtítulo de exemplo. Ó, agora aqui ele não está ainda. Quando eu clico aqui, atualizo, está aqui, ó, subtítulo de exemplo. E aí ele coloca a página. Isso que é legal. Conforme você vai trabalhando no documento, ó, se você pega, vou fazer aqui propositalmente jogar para uma página lá embaixo. Ó, né? Olha que legal aqui, ó. O sumário, pessoal. Então isso aqui ajuda muito. Ó. O sumário, ó, você clica aqui, olha, ele atualiza as páginas aqui já. Vou dar um Ctrl Z, ó, tava as páginas antigas. Quando tu atualizou, ele já colocou as páginas novas aqui, onde estão lá cada seção. Legal? Então, ó, isso aqui já economiza um tempão de vocês, tá certo? Já economiza um tempo precioso aí de vocês. Eu tenho que só atualizar isso aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu vou para lá. Eu tenho que aqui seria o 2. Na verdade tirar essas páginas em branco agora aqui, né? Mas aqui seria o 2.2. Eita. Aí, aqui seria o 2.2, ó. 2.2. Esse é o 2.3. Esse aqui é o 2.4. Isso aqui era para ele fazer automático, tá, pessoal? Não está funcionando aqui, eu não quero perder tempo na live para mostrar, mas deve ter alguma maneira, de repente eu fiz alguma coisa errada, mas por exemplo, no Word, que eu uso mais aqui, ele faz isso aqui automaticamente, essa numeração toda, tá? Mas mesmo assim, ó, o mais trabalhoso é o sumário. Então aqui quando eu atualizei, ó, ele já atualizou aqui, ó, o Ctrl Z não estava atualizado, eu cliquei aqui, ele já colocou bonitinho, certo? Então isso aqui ajuda muito, tá? Coloca nos comentários aí se você já sabia disso ou não. A Raíssa já colocou que tá chocada com isso aí, né? Que tinha feito errado, isso aí que não usava essa informação e aí, né, nos trabalhos e que dava muito trabalho de fazer. Então isso aqui é legal porque você, nossa, economiza um tempo precioso aí na hora de trabalhar com edição de texto, beleza? Então tá aí, ó, já valeu a aula e o conhecimento. Legal? Bom, vamos continuar. Esse documento depois eu deixo à disposição de vocês aqui, crio um link compartilhável para vocês acessarem. Então vamos até colocar aqui, ó, documento de exemplo ABNT. Tá? E depois eu compartilho aí com vocês. Bom, vamos continuar. Senhores, para finalizar, uma coisa importante aqui, tá? Vocês se entrarem na internet, procurarem lá normas da ABNT, tem um monte de documentos e vídeos explicando como fazer. Tá? Mas o que eu quero passar é o básico aqui para vocês. Depois o professor Silmei pode, inclusive, né, na parte dele lá, especificar um pouco melhor isso. Tá? Mas vocês vão falar de ABNT também com ele. Mas eu sou a parte técnica de informática que eu quero tratar. Mas o que eu quero falar ainda é de citação e de referências. Então, assim, é extremamente antiético você fazer
a cópia de um texto sem citar a fonte. Copiar um texto e colocar. Ah, mas então não posso copiar? Pode e deve, porque teoricamente você só vai criar um conhecimento novo quando tu fizer o teu doutorado. Nem no mestrado, normalmente, você não cria uma tese nova, uma informação nova, uma ideia nova. Então, a princípio, todo trabalho que você fizer durante a tua vida acadêmica é algo que você viu em algum lugar ou algo que você pensou a respeito do que você viu em algum lugar. Então, quando eu copio e colo um texto, não é que é proibido eu colar. O que é proibido é fazer o que eu acabei de fazer, que é copiar e colar aqui desse jeito que está aqui. Mas se você citar a fonte, não tem problema. Ah, então posso copiar e colar e só nas referências aqui no final, que nem a gente fez aqui, colocar a fonte? Não, de jeito nenhum. O que você vai fazer é o seguinte. Se você quiser copiar e colar um texto literal do jeito que eu fiz aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, você tem que fazer uma citação durante o documento. Então, olha só. O site que a gente tirou isso é o site da Escola Técnica Geração. Tem um endereço aqui, tá? Tem uma página e o título aqui, ó, é o blog deles aqui, ó. É 5 motivos para cursar técnico em segurança do trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho uma referência aqui, ó, desse jeito aqui, eu tenho que ir lá embaixo, ó, colocar aqui, ó, fonte, ó, escola, do website que eu estou tirando aqui, né? Que deve ser aqui, é o blog Geração, é isso? O blog Escola Técnica Geração, né? Então, você pode... Ó, Escola Técnica Geração, eu vou colocar o nome do documento aqui, ó. Se você segurar Ctrl Shift V, ele faz a colagem sem formatação, tá? Porque senão eu tenho que colar com ele formatado, vir aqui, pegar o pincelzinho e fazer isso, né? Ou fazer a colagem especial para colar sem formatação. Mas aqui, ó, você coloca, ó, Escola Técnica Geração, no caso lá é o blog da Escola Técnica Geração, né? Blog Escola Técnica Geração. Curso técnico em segurança do trabalho é o título da página do artigo lá, e aí disponível em e acesso em. Isso aqui o professor Silmei pode depois explicar melhor para vocês. Citação de livro é de um jeito, o livro tem que ter ISBN, por exemplo, citação de site é diferente e tal. Então eu não quero entrar nesse mérito porque a gente vai tomar muito tempo e não é o foco da aula aqui. Eu só quero dizer o seguinte, ó, tem que ter essa citação aqui, tá? E normalmente você vai colocar o nome do autor aqui, ó. Se não tiver aqui, não tem, ó, o nome do autor. Tem? Não tem. Tá? O ideal é que você pegue aqui e cite com o nome do autor aqui, que você tenha o nome do autor, porque daí o que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor que o autor fosse... sei lá, vamos pegar um endereço aqui, ó, só de exemplo. Vamos supor que o cara chamasse Felipe Schmidt. Nosso grande Felipe Schmidt, aí, nome de várias ruas pelo Brasil afora. Então, o que acontece? O cara chama Felipe Schmidt, certo? Ele é o autor. A citação vai ser assim. Felipe Schmidt, tá? Vou colar sem formatação. Felipe Schmidt. Esse Schmidt aqui, que é o sobrenome, vai vir aqui, ó, em maiúsculo, certo? A citação ela não tem o recuo da primeira linha, então vai ser assim. Maiúsculo aqui, que é o sobrenome do cara, nome dele. Se for Felipe Costa Schmidt, vai ser Felipe espaço Costa e aí Schmidt só o último sobrenome aqui, tá certo? Mas se for 2 autores, tem lá que citar mais de 2, tem o et al lá que tem que citar, tá? Daí coisa daí o professor Silmei pode ajudar vocês aí, tá? Que é mais a parte dele aí. Aqui só para mostrar como é que funciona a formatação no documento. Então, Schmidt, Felipe, daí vem de onde vem o blog da Escola Técnica Geração, 5 motivos para cursar curso técnico. Disponível em e entre maior e menor o endereço da web e depois ponto e aí acesso em 2 pontos e aí vem aqui o dia, o mês e o ano, só 26 de maio de 2020, sendo que os meses, só o mês de maio que você faz ele completo. Se fosse junho, julho, é só as primeiras 3 letras. Março, só as primeiras 3 letras. 26 de maio de 2020, é assim que funciona a BNT. Tá? O maio é o único mês que você coloca ele completo. Tá? Essa aqui é a maneira de você fazer as suas referências. Tá? Referências, tá legal? Referências, como você sabe, é um título 1 dentro do teu documento, tá certo? Então vamos colocar, eu sei que ele é o número 3 aqui, que vão ser as referências. Então essa aqui é a referência. Então Schmidt, por exemplo, nesse exemplo, ó, é um exemplo que não é o Felipe Schmidt que fez o texto, pelo amor de Deus, tá?
Tá? Tem que parabenizar a Escola Técnica Geração, que disponibilizou o blog aqui, tem aqui informações valiosas para vocês que estão fazendo curso técnico, inclusive. Né? Leiam depois os motivos para fazer um curso técnico aqui, que é o curso técnico de vocês e tal. Tá? Mas o ponto é o seguinte, só estou dando um exemplo aqui, tá? Um exemplo didático. Então, o que acontece? Se esse cara é o autor e ele foi acessado em 2020, você, na hora de dizer que a referência é desse autor aqui, lá no texto tu vai fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou atualizar o meu sumário. Veja que eu fiz as referências lá embaixo, não está aqui ainda, né? Ó, quando eu atualizei, ó, já está aqui, ó, referências, já apareceu, página 5. Viu que legal isso aqui? Agora é o seguinte, ó, esse parágrafo aqui eu copiei literalmente. Ipsis literis, que nem o pessoal do direito fala. Copiei e colei, Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu jamais posso fazer desse jeito aqui. E aí tem... Opa, bati no microfone aqui, desculpe. Então aqui tem duas maneiras de você fazer. Se for uma citação de até 3 linhas, você coloca algo desse tipo aqui, ó. Conforme Schmidt, ou... conforme Schmidt 2020. Aí você coloca a citação. Até 3 linhas, você faria desse jeito aqui, ó. Então tem a citação curta e a citação longa. Até 3 linhas é a citação curta. A citação curta você faz de 2 tipos. Ou você coloca assim, ó, conforme Schmidt, que é o autor, o sobrenome dele, daí, que é o que está em maiúsculo lá embaixo nas referências, e entre parênteses o ano. Conforme Schmidt, daí botar os 2 pontos ou não, e aí coloca, entre aspas duplas, o texto que você copiou e colou. Aí você está deixando claro que isso aqui tu copiou e colou e tu não reescreveu com as tuas próprias palavras, a ideia tal, não. Você copiou e colou. Até 3 linhas é assim. Se for mais de 3 linhas é de outro jeito. Outra maneira de você fazer isso aqui é você pegar e fazer assim, ó. Você coloca aqui, ó. O papel do profissional técnico é muito importante, vírgula. Aí você, alguma coisa, faz uma introdução desse tipo aqui. Daí você pode fazer, por exemplo, algo desse tipo aqui. Entre aspas duplas, coloca os 3 pontinhos para mostrar. Aqui o professor Silmei pode ajudar melhor, mas também você pode colocar assim, ó, dizendo que tem coisas antes do que você omitiu aqui, mas existe coisas antes lá, mas aí esse texto do meio tu está copiando integralmente ele. Tá? Aí aqui, o papel do profissional técnico é muito importante. Olha só, é evitar acidentes em ambientes de trabalho e assim manter a integridade física dos colaboradores e das empresas. Tira a aspa, tira o pontinho aqui, e aí você coloca aqui sim, entre parênteses, aí você coloca o autor, SCHMDT, Schmidt 2020. Então tem essas duas maneiras. Se você citar no final, normalmente no final, assim, ó, depois que você colou o texto entre aspas duplas, você tem que daí colocar o autor dentro dos parênteses e também colocar em maiúsculo, assim. Se você citar o autor durante a tua fala, que é o que normalmente se recomenda fazer, eu acho que fica mais agradável a leitura, você dá uma introdução. Ó, conforme Schmidt, você pode citar no livro tal, ou na obra tal, ou no ano tal. Citou, então, conforme Schmidt, 2020, entre parênteses. Por que é importante? Porque se tiver 2 Schmidts aqui, ó, normalmente você vai ter o Schmidt de 2020 e vai ter um Schmidt, que pode ser até o mesmo Schmidt, mas que de uma obra de 2019, de um livro de 2016, de um livro de 2010. Então o ano já faz você saber de qual referência você está falando. Se é do blog, do que ele escreveu no blog ou do que ele fez no livro. Se você tiver 2 Schmidt em 2020, aí você vai ter que colocar Schmidt 1 e Schmidt 2. Daí tu coloca o número aqui, ó, Schmidt 1 e Schmidt 2. Para saber qual... Né? É raro de acontecer, mas se precisar, tu daí tem que especificar. Schmidt 1 e 2, beleza? Não é o caso aqui. Então tu pode citar a citação curta até 3 linhas dessa maneira aqui. Certo? Ah, mas quando é citação maior do que 3 linhas? Aí você também vai ter que fazer o seguinte. Vamos, por exemplo, pegar aqui, ó. Aqui é mais de 3 linhas, tá? Certo? Então, se for mais de 3 linhas aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Conforme SHMDT, conforme Schmidt 2020, 2 pontos. Quando é mais de 3 linhas que tu quer... Ah, mas pode? Pode, não tem problema. Só que tem que citar certo. Daí pode. Ó, peguei todas essas linhas aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir para 10... A fonte, isso é padrão ABNT, certo? Diminuo para 10, pego o recuo aqui, ó, jogo lá para frente, 4 centímetros de recuo, até o 4, tá aqui, ó, 4 centímetros de recuo, tiro o espaçamento da primeira linha, certo? E coloco em negrito. Isso é citação longa. Fonte 10,
espaçamento entre as linhas, fonte 10 sem recuo da primeira linha, espaçamento inteiro de 4 centímetros, alinhado do lado direito, também justificado. E aqui, espaçamento entre linhas simples e não pode ter parágrafo, tem que ser texto corrido. Daí aqui, ó, isso é uma citação longa. Então é claro que se você encher o teu texto de citações longas vai ficar chato de ler, mas você pode fazer, teoricamente pela BNT está correto. Certo? É sinal que você é um pouco preguiçoso, né? Que você só coloca a citação, copia e cola, conforme isso, conforme aquilo. Você tem que gerar conclusões em cima disso, tem que colocar a tua opinião, dependendo do texto. Se for um tipo, lá na metodologia vocês podem ver melhor a diferença de resenha, de artigo, disso, daquilo e tal. Tem textos que você coloca a tua opinião, tem textos que você não coloca, mas essa aqui é uma citação longa, tá certo? Então tu pode fazer assim, conforme Schmidt 2020, ou aqui tu fala em condições ideais. As condições ideais são, 2 pontos. Aí você... Opa, deixa eu só copiar, colar assim, ó. Copiei aqui. Eita. Aqui, copiei aqui. Deixa eu colocar aqui. Então você ou coloca assim, ó. Conforme Schmidt, desse jeito aqui, as condições ideais. Subtítulo, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, exemplo de citação longa, mais de 3 linhas, tá? Então, aqui, ó, conforme Schmidt, assim com o autor em cima antes, ou você pega aqui as condições ideais são, aí esse Schmidt aqui, ó, você coloca aqui dentro também, entre aspas, assim, tá bom? Aí você, pode tirar esse ponto aqui, enfim, ó, aí você colocou ele dentro do texto, dentro dos parênteses, em maiúsculo também com o ano. Então você coloca ele fora minúsculo e só o ano em maiúsculo antes, citando assim ou assim. São maneiras de fazer, tá? Tem outras maneiras, tá? Você vai ver que tem outras maneiras, tá? Mas a ABNT, a princípio do que eu conheço, tá tudo certo dessa forma aí, tá? Você pode conferir com o professor Silmei depois, tá bom? Eu sou professor de informática, não sou professor de metodologia, mas enfim, né? Assim você não vai ter problema nos seus trabalhos nas citações longas, tá legal? Então, é isso. Dessa maneira aqui você consegue resolver as citações curtas, tá? Os 2 exemplos aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Exemplo de citação curta até 3 linhas. Então você vai ter dentro do texto, lembrando que é no próprio texto entre aspas duplas, certo? A Sara colocou um comentário, já vou ler o comentário aí, tá, Sara? Sara, e aqui, exemplo de citação mais de 3 linhas, então, recuo de 4 centímetros, sem espaçamento entre linhas, espaçamento simples, sem recuo da primeira linha do parágrafo, em negrito e fonte menor que o texto padrão, no caso aí 10. Legal? Então, olha aí, fizemos aí exemplo de citação longa. Então, galera, com essa formatação de fonte, de parágrafo, de título, de citação curta, citação longa e das referências aqui, meus amigos, a gente já tem um trabalho que, se vocês seguirem o que está nesse documento aqui, vocês vão fazer trabalhos melhores que muitos TCCs por aí são entregues para conclusão de curso de graduação. Tá certo? Aqui, ó, exemplo de citação longa. E aqui ficou em minúsculo. Tem que fazer em maiúsculo aqui, ó. Então, eu vou ter que vir aqui, formatar. Texto, maiúsculas e minúsculas, letras maiúsculas. Agora sim, aqui, formatei em maiúsculo, estava em minúsculo, ó. Agora atualizei, pimba. Pronto, tá aí o sumário. Lembrando que aqui o sumário, vocês têm que escrever o sumário. E o sumário não tem numeração. Então, ele é só título. Legal? Então ele não vai aparecer aqui nele mesmo. Porque se você vier aqui e colocar o sumário como título 1 e você daí atualizar o título, o sumário aparece dentro do próprio sumário. Fica esquisito. Então o sumário aqui ele não é título 1 para não aparecer, ele é só título aqui. Legal? E aí você não vai ter o sumário aparecendo dentro dele mesmo. Legal? Pode dar um espaço aqui. Ele não tem numeração o sumário aqui. Legal? Então tá aí. Bonitinho para vocês, galera. Isso aqui ajuda muito, mão na roda. Sumáriozinho aqui para vocês fazerem, tá certo? Atualiza as páginas automaticamente. Aqui, ó, por exemplo, todo início de título 1, às vezes você tem que dar uma... Aqui não pode ser na mesma página do sumário. Então você pode, aqui também tem as quebras. Você pode vir aqui, ó, quebra linha horizontal é uma coisa, tá? Não é o caso aí.
Mas pode colocar para ficar bonito em alguns documentos. Você tem aqui a quebra de linha. Ó. Quebra de linha que é o Ctrl Enter, inclusive é o atalho, tá? Então, se tu vier aqui e der um Ctrl Enter, ele já pula direto para a página seguinte, certo? Então você pode fazer o Ctrl Enter aqui. Ó. Se tu tiver aqui ó, no seção 2, eu quero para a página seguinte, Ctrl Enter, ele já vai para a página seguinte. Tá? Tu não precisa ficar dando Enter, 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 Enter. Tá certo? Não é o caso aqui, só do sumário que eu vou pular. Mas ó, aqui agora eu vou atualizar o sumário de novo, vou atualizar a numeração de páginas aqui. Ó. Atualizou tudo perfeitamente, tá legal aí. Certo? Então tá aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó, vou mostrar só 25% do texto. Deixa eu ver, não tem menos que 50, não tem na verdade. Então tá aí a paginazinha do sumário, olha que bonitinho que ficou, todo formatadinho. Ó, citações curtas, citações longas aqui nos modelinhos, daí o resto do texto. Claro que esse texto aqui foi copiado, tá, pessoal? É um exemplo que eu coloquei. Então, lembrem disso aí, é um exemplo para colocar título, né? Então, aqui, ó, esse aqui também é tudo fictício. Isso aqui, realmente, o texto foi extraído do blog da Escola Técnica. Fica os créditos aí para eles nesse documento aí. Referências também tem que dar o Ctrl Enter, porque tem que ter uma nova página em referências, ó. Então, Ctrl Enter, pulou para a próxima página, ficou bonitinho o documento aí. Legal? Olha que bacana, vou atualizar o sumário de novo, já pulou a referência para a página 6 aqui, ó, certo? E aí você tem o teu documento aí de um jeitinho bem legal, tá? Então, a aula de hoje é isso, documentos de texto é o que vocês precisam para fazerem trabalhos maravilhosos aí dentro da metodologia científica e normas da ABNT. Sara, vamos ver o teu comentário aqui. Professor, se eu copiar e colar um texto para utilizar como base para o meu trabalho e resumi-lo, tem que mencionar o autor no texto ou só mencionar o site nas referências? Sara, muito importante essa tua pergunta. Sempre você tem que citar o autor durante o texto, porque seria o seguinte, veja, a ideia é você passar para o leitor de onde tu tirou a ideia. Então vamos supor que tu lê um trabalho meu, lê um trabalho do professor Silmei. Aí você copiou e colou os textos, mudou umas coisas, não disse o que é de quem dentro do teu trabalho, só fez o teu trabalho, sem citação nenhuma durante o texto, sem isso aqui, sem citar as coisas assim, ó, sem fazer citação curta, dizendo que autor que é e tal. E aí no final tu coloca referências. Tem lá o trabalho do professor Silmei e o trabalho do professor Antonello. Quem lê o teu trabalho vai saber dentro do teu texto o que é do Silmei, o que é do Antonello, o que é disso, o que é daquilo? Não vai. Então, durante o texto, tu tem que ir fazendo isso, tem que ir fazendo isso aqui. Tu escreveu alguma coisa do que você leu do professor Silmei, tu vai fazer assim, ó, Schmidt conforme Silmei 2020, copia e cola literalmente. Se não for literalmente, você também pode fazer trabalhos assim, ó. Por isso que tem a citação direta e a indireta, inclusive que eu também não falei muito bem aqui, o professor Silmei pode melhorar isso com vocês, mas a citação direta é copia e cola. A citação indireta não é a cópia exata do texto, mas é a mesma ideia. Exemplo, 2 pontos. Conforme, daí vamos colocar aqui, ó, desse jeito aqui, normalmente assim, ó. Conforme Schmidt, ele falou aqui, ó, o papel não falou no caso, porque é um fictício aqui, tá? Mas vamos supor que, né, tivesse falado, ó, o papel desse profissional é evitar acidentes em ambientes de trabalho e assim manter a integridade física dos colaboradores das empresas. Conforme Schmidt, a segurança do trabalho visa evitar acidentes e manter a saúde do trabalhador. Ponto. É o que ele está dizendo aqui, a integridade física do trabalhador, do colaborador. Não é com as mesmas palavras, não. Então tu não coloca entre aspas duplas, mas tu tem que citar que é conforme Schmidt. Você leu isso do Schmidt, tá entendendo? Então, conforme Schmidt, a segurança do trabalho visa evitar acidentes e manter a saúde do trabalhador e da empresa, de repente aí, né? Então veja, não é com as mesmas palavras, você não vai colocar entre aspas duplas, mas a ideia é a mesma. E a ideia tu tirou desse cara. Então você tem que dar o crédito para ele no parágrafo que você está colocando aqui. Certo? Ou, de novo, tu pode fazer a mesma coisa aqui, desse jeito aqui, ó. Exemplo, né? Ó. A segurança do trabalho, tal, no final. Aí o autor maiúsculo dentro do parênteses aqui, daí tu não coloca no início assim, você coloca no final, mas veja, não está entre aspas duplas, então não é exatamente a cópia exata, mas a ideia é a ideia do Schmidt.
Legal, Sara? Só me dá um ok nos comentários se você compreendeu ou se precisa mais algum exemplo aí. Então veja, citação direta e indireta. Tem aqui, ó, exemplo de citação direta e indireta. Na internet vai ter. Até foi boa a tua pergunta que a gente deixou mais completa aqui, ó. Se for livro, aqui você coloca o número da página do livro também. Isso aqui tudo, enfim, como eu falei, o professor Silmei pode explicar melhor isso aí, né? Vocês podem entrar na internet e olhar aqui também, enfim, mas normalmente, né, coisa de internet não vai ter página, então é só o autor e o ano. Tá, mas ó, citação indireta é aquela que se baseia em uma obra com as nossas palavras. Nesse caso, indicamos o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra. Então aqui, o Bacharo 2001 é agradecido aos seus mestres por reconhecer. Aqui você está usando o próprio autor dentro do texto. Ó. Então o Bechara aqui é agradecido aos seus mestres. Então tu faz assim, ele está dentro do texto, só o ano entre parênteses. Se não, tu faz daquele jeito que eu coloquei, né? Que é ele no final dentro dos parênteses. Então, a citação de citação tem aqui também e tal. Então, normas da BNT aqui, ó, daí no final entre maiúsculo, né? Aqui, ó, conforme eu tinha falado, então aqui a citação direta, né? Então, tu tem a direta e a indireta. Então, a citação direta com até 3 linhas, que é a curta, como eu já tinha explicado, com mais de 3 linhas, que é a longa, aquilo que eu tinha explicado, mais recuada, tal, espaçamento simples, negrito, fonte menor, olha aí, ó, né? E aí, então tem na internet, tem muita coisa explicada, esse site, toda a matéria aqui, eu tenho isso aqui tudo, tá certo? Mas ó, a citação direta e indireta é dessa maneira aí, tá? Eu vou até atualizar o documento lá, vamos colocar aqui, ó, citação curta até 3 linhas, a citação indireta não tem daí, tá? Vamos colocar aqui citações. Deixa eu colocar aqui, ó. Exemplos de citações. Aqui tem que ser maiúsculo. Vamos deixar bonitinho aqui, ó, porque vocês merecem. Depois vocês vão acessar esse documento aqui, ó. Ah, eu sei que passou do horário, não tem problema, espera aí um pouquinho. Tá? Olha aí, ó. Agora aqui, ó. Formatar texto, letra minúscula. Ó. Aqui, ó, 1.1. Exemplo de citação direta curta, até 3 linhas. Tá? Agora aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui também, ó. Eu posso aqui na linha em branco colocar título 2 e depois escrever, ó. 1.1, exemplo de citação indireta. Aí agora aqui 1.2, exemplo de citação direta. Então, indireta não é o texto exato, é só a ideia, pode ser desse jeito aqui. Citação direta, curta, e agora esse 1.3 aqui, exemplo de citação direta longa, mais de 3 linhas. Legal? Pô, agora ficou maravilhoso isso aqui. Então tá aqui, ó. Pronto, aqui, ó, já ficou aqui, ó, atualizou aqui, bonitinho. Certo? Legal, tudo certinho aqui. Então, ó, citação indireta desse jeito aqui, que é com as tuas palavras que você leu do autor, mas tem que durante o texto sim explicar. Aí citação direta, que é copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V de até 3 linhas, e citação direta também, que é copiar e colar, só que mais de 3 linhas. Legal? Sara, show de bola? Beleza? Então tá. Pessoal, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou considerar todo mundo que deu ok aqui nos comentários. Quem não deu ok ainda, por favor, dê aí, porque eu vou considerar que estava aqui presente na aula, né? Então eu vou ter lá uma nota de participação que vai ser interferida por isso também. Então vocês vão ganhar essa nota 10 aí de participação durante a aula, tá? Que isso vai envolver a nota de participação do trimestre. Mas eu vou também deixar agora uma atividade no Siga, que eu quero que vocês façam justamente um documento de até 2, 3 páginas com o sumário do jeito que está aqui. Vocês podem usar esse modelo, mas eu quero que vocês façam de qualquer conteúdo que vocês quiserem. Então eu quero que vocês façam do conteúdo, pode ser sobre moda, sobre carro, sobre Covid-19, sobre qualquer coisa, tá certo? Se quiserem fazer algo sobre a parte técnica do curso de vocês, melhor ainda, certo? A gente vai pegar e eu vou colocar no Siga essa atividade e aí vocês pelo Siga vão me mandar
vão colocar lá no Siga isso, tá certo? Vocês podem copiar e colar o texto direto lá no Siga ou me mandar por e-mail, mas tem que responder no Siga lá, porque eu vou dar a nota pelo que está no Siga, pela referência do Siga. Se você não conseguir colocar lá no Siga, você pode até dizer, ó, eu te mandei o e-mail do texto e tal, mas vai ser pelo que está no Siga, que no Siga fica registrado que vocês entraram na atividade, que eu vou dar a nota para vocês. Tá bom? Então tenta mandar lá pelo Siga, anexar o arquivo por lá, na exceção você me manda por e-mail, tá? Mas tem que dar a resposta no Siga, nem que seja para dizer, ó, não consegui anexar o arquivo, estou te mandando por e-mail, tá bom? Então vou postar agora a atividade lá no Siga para vocês fazerem isso. Um documento desses, 2 a 3 páginas, com sumário, no padrão da ABNT, sumário desse jeito, no padrão da ABNT, desse jeitinho aqui, com citações dos 3 tipos, indireta, direta, curta e longa. Eu quero que tenha pelo menos 3 autores. Tá? 2 a 3 páginas, 3 autores, os 3 tipos de citação dentro dessa formatação aqui. Esse documento, como eu sou um cara muito legal, eu vou colocar aqui, ó, compartilhar com pessoas e grupos, copiar link. Ó. Somente pessoas adicionadas podem abrir com este link, não é isso que eu quero. Eu vou colocar agora aqui... eu quero aqui, ó, qualquer pessoa com o link vai poder acessar isso aqui como leitor. Aí vocês vão entrar e vão poder... Como leitor, vocês não vão poder modificar, mas vocês vão poder salvar como, tá? Salvar como, vão poder salvar como um documento no Drive de vocês e vão poder alterar à vontade daí. Então esse link aqui eu vou copiar, vou colocar lá no meu blog agora aqui, ó. Então lá em disciplinas técnico, aqui já estou colocando aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, eu já vou colocar aqui, ó, para ficar fácil para vocês aqui. Lá no Siga eu vou colocar esse link também, link para modelo de documento ABNT feito em videoaula de... Videoaula não tem espaço, 26/5/2020. Tá aí o link, tá certo? Então, esse é o linkzinho, deixa eu criar ele como link aqui. Atualizei, tá lá na página do blog já, tá bom? Então, vocês podem usar esse link aí. Entre agora no meu blog aí, clica no link e só confere se já vai dar para usar. Por favor, façam isso. Faz essa gentileza aí. Vamos ver se dá aqui, ó, para acessar. Eu vou tentar acessar por outro navegador aqui, vamos ver se... Tá, e tô colocando lá já no Siga, ó, ele já acessou aqui, que bom, já funcionou, tá? Então você tem o documentozinho completo aí, tá? Para você poder trabalhar. Você copia e cola para o teu... Tu pode fazer o download em formato de Word, de ODT para LibreOffice... Em PDF, no PDF não vai adiantar porque você não consegue editar, mas tu pode fazer o download ou pode fazer uma cópia para você daí, tá certo? Então, testa, se vocês tiverem qualquer dificuldade, posta no grupo do WhatsApp lá ou coloca melhor ainda um comentário aqui no YouTube que daí a gente consegue ver e responder. Beleza? Deu certo? Legal. Show. Pessoal, então é isso. A aula de hoje é essa. Nós ainda vamos ter uma aula de encerramento na semana que vem que eu vou falar de planilhas eletrônicas e de... PowerPoint, tá legal? Aí só na outra semana é que o professor Silmei assume, tudo bem? Mas eu quero deixar à disposição de vocês, se vocês sentirem a necessidade de mais uma aula para tirar dúvidas ou se tiverem problemas, vocês vão, por favor, colocar nos comentários aí ou lá no grupo do WhatsApp que a gente faz mais uma live essa semana, qualquer dia, horário a combinar, sem problema nenhum. Só não pode chocar com o horário de outra disciplina, tá bom? Legal? Então é isso. Quero que vocês me mandem um trabalhinho, eu vou postar a atividade agora lá no Siga. Trabalhinho sobre qualquer assunto de escolha da escolha de vocês, 2 a 3 páginas nas normas da ABNT conforme a aula de hoje. Pode usar aquele modelo ali como base, com os títulos bonitinhos, numeração, sumário, tudo legal e os 3 tipos de citação. Direta e indireta, sendo que a direta é a tipo curta e tipo longa também. Legal? Alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, se não... Tchau para vocês e vou esperar mais um minutinho ver se tem alguma dúvida nos comentários. Se não, pode dar o tchau aí nos comentários que está tudo certo. E a gente encerra a aula, legal? Passamos um pouquinho do horário, mas é melhor, né? Quando passa do horário é mais aula, olha só que maravilha. Mais conhecimento acumulado. Pode ser? Legal, Sara, obrigado, tá? Desculpa a minha cara de sono aí, né? Pô,
estamos aí, né? Sempre... Nem sempre, né? Tendo aula às 7h30 da manhã agora aí, né? Eu gosto de dormir mais tarde sempre. Hoje tive que acordar, né? Num horário diferente. Eu gosto de trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, 2 às vezes, né? Então, de vez em quando eu responder e-mail às 2 da manhã, não se assustem, tá? Eu gosto de trabalhar mais tarde e acordar mais tarde. Quando tem aula às 7h30, a gente acorda ali no horário certo, claro. Nós estávamos aí no horário sempre. Mas tá certo. Legal? Prazo. Boa. Felipe é um cara esperto, olha aí. Ó. Prazo. Filipão, até sexta-feira, cara. Tem que ser essa semana. Por quê? Porque eu sei que vocês estão com poucas atividades essa semana. Se já para a semana que vem vai ter galera que vai acumular e eu quero fazer a verificação de aprendizagem essa semana ainda. Aí eu vou ter o final de semana para corrigir e aí já na terça-feira da semana que vem, quando a gente tem aula de novo, aí a gente vai ver. Legal? Então um forte abraço para vocês, obrigado pela presença e tchau, tchau. Bons estudos para vocês. Aproveitem a quarentena para se aperfeiçoar, tá bom? Tchau, até mais.